Começa agora mais um programa Contra a Capa, esse espaço semanal que é dedicado à cultura mineira, mais especialmente à literatura mineira. Por aqui nós vamos receber escritoras, escritores que vão falar sobre a sua obra, sobre a sua vida. E aqueles que não são mineiros, mas têm ligação com Minas Gerais, também têm espaço aqui. Eu sou Tio Flávio e vou conduzir com vocês esse nosso bate-papo. E hoje, recebendo no estúdio um grande jornalista, um grande amigo, que é o Nélio Souto. Nélio, seja bem-vindo ao nosso espaço de conversa. Um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Muito obrigado. Bom, antes da gente começar a apresentar o Nélio e a começar esse nosso bate-papo, eu tenho que falar que você pode nos acompanhar nas plataformas digitais do jornal Hoje em Dia e na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Mas a gente também está na rádio web do Hoje em Dia e estamos nas rádios Alvorada FM e Difusora AM, lá de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e a Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Bom, agora a gente vai falar sobre o Nélio. O Nélio, a gente vai falar aqui sobre 2 livros dele, o Desmotivar-se e, mais especificamente, sobre Letramento de Pais, um guia sobre paternidade. É um assunto que a gente tem que tratar, falar, conversar muito, explorar bastante, porque é extremamente atual e há uma discussão muito grande sobre esse tema. Mas o Nélio é pai da Ana, que tem 3 anos de idade hoje, jornalista, ator, é um profissional multifacetado, com formação em marketing, especialização em cinema, audiovisual. Ele também é autor do livro Desmotivar-se, como eu havia falado, que é uma obra que faz um convite para repensar a motivação. E aí a gente vai então começar falando sobre o desmotivar-se para chegar no letramento. Então vamos lá, Nélio, para a gente poder falar desse desmotivar-se. É muito estranho, porque todo mundo fala assim, você precisa de motivação, você precisa estar motivado. E aí você vem nos falar para desmotivar? Como assim? Pois é, então, engraçado que esse livro foi uma experiência minha, como também letramento, mas tem pouco tempo que eu assumi esse lugar de escrever. Eu sempre escrevi uma vida inteira, mas eu resolvi organizar isso em um livro não tem muito tempo. E eu tinha medo de me colocar nesse lugar de escritor, porque acho que é uma responsabilidade muito grande, né? De escritor, não sei se eu tenho essa... Acho meio petulante, assim. Até que eu fiz um acordo comigo, e aí eu falei, não, tudo bem, desde que eu quero escrever eu quero compartilhar questões que estejam relacionadas às minhas experiências, que podem, de repente, ajudar alguém ou fazer sentido para alguém. E aí, nesse processo todo meu, eu sempre fui uma pessoa muito motivada, desde sempre, desde escola, desde infância e tal. E em algum momento da minha vida, eu descobri que, por mais que eu fosse motivado, não necessariamente eu era uma pessoa de bons resultados, por conta da minha motivação. E aí eu quero entender um pouco isso, porque se eu estou fazendo meu papel, se eu estou motivado, se eu estou buscando a motivação, se eu tenho as minhas inspirações, o que está errado com relação aos resultados? Isso de uma fase da minha vida que eu comecei a prestar atenção nos meus resultados. E aí eu cheguei à conclusão, lendo, estudando algumas questões, que a motivação por si só, ela não leva ao resultado. Então, por isso a ideia de a gente não precisa estar motivado. A gente precisa criar condições para que a gente tenha um resultado. Isso pode ser chamado de motivação? Pode. Mas o contrário disso, uma pessoa motivada, não necessariamente ela consegue chegar onde ela quer. E aí, por isso, a brincadeira do desmotivar. Se você pode se desmotivar, e ao invés de motivação, você pode buscar foco, disciplina, organização, né? Isso vai te proporcionar bons resultados, que vai te colocar no caminho de realização. Porque, tudo bem, quem realiza, ele pode sim estar motivado, mas se você é uma pessoa motivada, mas você não tem esse processo de foco e de disciplina, você vai ser motivado sem resultado. É um conjunto também, né? Você vai ficar num loop, né? Tipo assim, eu tô motivada, mas a motivação ela não se sustenta. O que faz com que a gente... Vamos imaginar um vendedor, por exemplo. O que motiva um vendedor? Vender. Uhum. Então tem dias que ele não vai vender. Uhum. E aí ele fica desmotivado. Aí tem dia que ele vai vender, mas se ele não estiver motivado, ele não vende. Então ele precisa criar um plano estratégico para que ele tenha uma ação mesmo quando ele não vende.
mesmo quando ele não esteja motivado. E é interessante que a gente tem hoje essa questão, assim como outras palavras, né? Motivação, ela caiu numa vala, né? A gente tem o marketing que é mal usado, a gente tem o design que é mal usado. E outras coisas, engajamento. Coach, né? Eu acho que coach que fizeram tão mal a palavra coach no Brasil, coach era né? uma coisa tão interessante, né? É uma coisa tão interessante que muitas vezes as pessoas, elas elas apropriaram de uma maneira errada. E quando fala coach, as pessoas já até arrepiam, né? Associando a outras coisas. Mas a motivação é a mesma coisa, porque a motivação parece que há alguém atrás da gente com um chicotezinho falando, tem que motivar. Tem que ser feliz. E aí a gente se cobra, porque a gente não está dando conta de ser motivado, não está dando conta de ser feliz como deve-se, né? Como todo mundo fala que deve ser. E aí a gente começa a ficar numa frustração tão grande que cai às vezes até numa depressão, né? E muita gente fala sobre, né, alguns terapeutas, psicólogos, às vezes eu li algumas pessoas que falam muito sobre ninguém motiva ninguém, né? O processo de estar motivado, né? Vamos pensar, o que é estar motivado? É você ter um propósito que provoque em você uma ação. E isso é um processo pessoal, né? Então, eu posso vir aqui falar um monte de coisas interessantes, legais, lindas, né, para você e não fazer sentido para você. Então, ninguém motiva ninguém, a gente se motiva, né? O que eu quero dizer com desmotivação é processo. Né? Você pode ser uma pessoa motivada e você ter processo e ter resultado. Agora, se você for só uma pessoa motivada, você vai ficar num loop, né? No alto e baixo, vai ficar na curva do W da motivação. E aí vai ter dias que você não está motivado, porque tem dias mais difíceis, né? Você não dormiu mal, voltando ao exemplo do vendedor, você não vendeu, você não tem resultado, e aí? Né? Tem dia que a gente... E aí fazendo um link, né, com paternidade, com maternidade, ou às vezes com liderança também, são posições onde a gente se cobra muito, ou a gente é muito cobrado. Tem dias que você não vai ser um bom pai, tem dia que você não vai ser uma boa mãe, tem dia que você vai errar como líder. Né? E tá tudo bem, você precisa ter processo para que aquilo seja só uma transição, uma fase, um dia, uma hora, uma tarde, mas de modo que aquilo não te tire do teu eixo, não te tire do teu objetivo. Porque senão a gente vai ladeira abaixo. Eu tive um professor uma vez, fazer um curso lá em Orlando, e aí ele falava que a gente tinha profissionais que são simpáticos, mas não são eficientes. E profissionais que são eficientes, mas não são simpáticos. O melhor dos mundos seria juntar tudo isso, né? Simpáticos e eficientes, né? E eficiente. Mas você vê muito nos Estados Unidos, as pessoas não têm simpatia nenhuma, muitas das vezes, não, né, generalizando, e tem eficiência. E no Brasil tem essa questão da simpatia, sorri, ouve, mas não tem eficiência para levar, em alguns casos, e não generalizando. A gente tem que entender a motivação nesse processo também, né? De não achar que só a motivação é capaz de nos levar a alguma coisa. Mas tem todos os outros, né, componentes que têm que ser buscados, trabalhados, desenvolvidos, para que ele possa nos ajudar a caminhar. E aí a minha dúvida é, falando em motivação, o que te motivou? Eu sei que foi a Ana, logicamente, né? Mas o que te motivou a escrever sobre um letramento para pais? Você falou comigo aqui antes que não é um guia, né? Porque se fosse um guia estaria até aberto ainda, né? Para construção. Mas o que te motivou a escrever para pais e ainda mais pais de primeira viagem, né, por exemplo? Você falou, legal você falar sobre guia, você cria um compromisso muito grande quando você usa o termo guia, mas aí por uma questão editorial, você conversa com as pessoas que cuidam aí do posicionamento dos termos, né? Criar um nome para um livro não é uma coisa tão simples, às vezes você gosta de um nome, mas aquele nome... é outra paternidade. Não faz sentido, já usaram esse nome, e aí há um estudo que diz que a gente precisa usar guia, porque o guia, ele responde à maioria das demandas das pessoas que querem um guia. Mas já adianto, não vá achando que aqui a gente vai ter respostas, não é isso. Não tem respostas, na verdade tem mais perguntas talvez, mais provocações. Mas a respeito da sua pergunta, sobre o que me levou a motivação a escrever Letramento de Pais. Assim como Desmotivar-se, que foi uma necessidade minha, eu fiquei encucado com essa coisa da motivação. E eu falei, quero falar sobre isso. Aí quando eu começo a falar sobre isso, alguém fala, você precisa dizer isso para mais pessoas. E fazer com que isso se transforme em memória, porque hoje nesse universo da internet também é difícil, né, as coisas, por mais que estejam lá no Google, é difícil essa memória, porque não é revisitada. Um livro eu particularmente adoro o livro, eu leio muito. Eu acho que o livro é uma memória que se cria e que fica ali como legado. Então a ideia de
é uma experiência pessoal que eu quis trazer e deixar ali registrado, memorado em forma de um livro. E foi uma dor minha. Da mesma forma, letramento de pais. Se fala muito pouco em paternidade, né? Muito pouco em paternidade, sobre paternidade, porque a gente está muito atrasado, né? A gente tá muito ocupado sobrecarregando as mães, falar como pai, a gente está muito ocupado sobrecarregando mães para falar de paternidade. E é uma coisa secular isso, nós somos criados assim. Então, eu resolvi falar de paternidade porque eu descobri que isso é um assunto urgente, é uma dor minha, mais diferente de motivação, de desmotivação, que foi uma questão muito pessoal. Na paternidade eu caio num lugar comum de todo mundo está precisando falar de paternidade. A gente precisa ressignificar o papel do pai, porque muitas vezes esse pai foi colocado nesse lugar por um comportamento cultural reproduzido ali e a gente não pensou sobre isso. Porque, foi aceitando, vou falar como homem é ruim para pensar sobre si, né? A gente vem de uma cultura, a gente não pode ter sentimento, né? A gente é tolhido dos nossos sentimentos, a gente não pode falar, homem tem que ser forte, homem não pode chorar, homem tem que... É uma cartilha que a gente tem que cumprir como homem que, se a gente não repensar essa cartilha, como que a gente vai chegar na paternidade, né? E aí tem, inclusive, é uma questão mais profunda, cada um tem a sua, mas inclusive no filho que fomos, né? Porque... eu acho que a gente só consegue entender o nosso papel como pai quando a gente entende um pouquinho a relação que nós tivemos com o nosso pai ou com a falta do nosso pai, né? Porque tem gente que não teve a figura do pai. Então, ou teve, mas foi um pai muito ausente, talvez, né? Causou ou não sabia traumas. Ser pai. Porque quando você fala dessa questão cultural, a gente tem muito daquela questão do homem que vai caçar, né? E que vai trazer o sustento para casa. E a mãe não, a mãe é aquela que acolhe, que cuida, só que o mundo mudou muito e esse papel tem que ser revisitado mesmo, né? Tem que ser repensado, porque muitos pais, a gente entrevistou uma autora aqui que falava, o livro chamava Mineiros Não Sabem Dizer Eu Te Amo, e falava justamente das pessoas que não sabiam como se posicionar através do afeto, porque não foram trabalhadas para isso, né? Então o pai fica nesse limbo. O que eu vou ser? Eu vou ser a pessoa que vai trazer a comida para casa? Né? Eu tenho que estar perto, tenho que saber. E aí quando tem as brigas de pai com mãe, né? Mas o seu filho... Esse lugar do pai provedor é pré-histórico e a gente ainda reproduz até hoje, como se o papel do pai fosse, não que não seja, tá? Levar o sustento para casa, mas ele terceiriza todo o cuidado, toda a educação, todo o afeto, que são questões tão importantes quanto... A questão é essa, é como se o pai achasse ou colocasse inconscientemente como necessidade do filho comer, morar, vestir, ponto. Ter uma escola que ele possa pagar, alguma coisa nesse sentido? E não, acho que a educação que o filho recebe, a educação emocional que o filho recebe, né, como o filho se reconhece no mundo, é uma responsabilidade tanto do pai quanto da mãe. E às vezes, eu acho que o papel do pai e da mãe, eles não se conflitam e nem se substituem. Cada um tem o seu. Você pode ter na minha concepção, você pode ter um filho que não tem a figura do pai. A mãe pode se matar, mas ela não vai conseguir suprir isso. Né? E aí, estou dizendo do pai, e aí hoje a família tem várias configurações. Estou dizendo do pai, pessoal, não o pai genitor. Estou dizendo o pai que se coloca nessa posição de pai. Então pode ser um padrasto, pode ser uma relação homoafetiva, enfim. Quem se coloca naquele lugar de ser um parceiro da mãe, que divida as obrigações. Outro dia eu fiz uma postagem no meu Instagram que a gente ainda usa essa coisa do homem ajuda, né? O pai ajuda a mãe. Não, o pai não ajuda a mãe. Quando eu troco fralda, quando eu lavo roupa, quando eu levo o filho para a escola, quando eu não estou ajudando, eu estou fazendo o meu papel, né? E aí, só uma observação que eu acho uma coisa muito legal, a mulher ela tem uma capacidade, assim, uma antena ligada em 360 graus. A mulher tem, ela não sei se o homem não desenvolveu isso por uma questão... Darwin vai explicar se a gente não desenvolveu isso por uma questão de comodidade, porque é muito mais cômodo eu deixar que alguém faça. Exatamente. Né? Ou como foi esse assunto para uma outra ocasião. Mas a mulher tem essa capacidade de enxergar as coisas de forma mais ampla. E sendo que a mulher chega em casa, deixa eu falar, ela cuida de tudo. Então, assim, se falta alguma coisa na mochila da criança para a escola, ela vai lá e confere. Então é ela que confere, é ela que olha, ela olha a lancheira, ela olha o dever de casa, ela olha a agenda, ela olha...
E assim, e o pai vai deixando, porque se ele não chegar e assumir de fato e houver uma separação dessas tarefas, a mãe não vai deixar para ver se o pai faz, ela vai fazer. Então é importante, às vezes, como pai, a gente parar, se distanciar e olhar para esse espaço físico. Isso aqui está sendo comandado porque há um espaço vazio que eu não estou ocupando como pai e que a mãe está sobrecarregada porque não pode deixar de fazer. Então acho que letramento de pai é um pouco essa provocação. Que papel você, pai, está ocupando? Porque muitas vezes a gente fala muito assim, minha mulher cuida de tudo, ela gosta, às vezes ela está ocupando um espaço que não está sendo ocupado. Sim. Né? A minha mulher fala muito isso, assim, às vezes a gente tem que fazer coisas porque, e aí, se não, eu não quero pagar, eu não quero que meu filho chegue na escola e a lancheira esteja sem um lanche ou faltando alguma coisa. Então, claro que eu vou conferir, se não tiver, eu vou colocar. E por conta dessa questão cultural, a gente sobrecarrega a própria mãe, né? Porque vai se ocupando desse espaço ou deixando que a mãe faça esses espaços, né? Ou essas funções. E aí vai ficando realmente cômodo para o pai, porque ela já está assumindo, ela tem essa visão 360 mesmo, que eu acho que realmente o homem tem que 180, né? Vamos dividir para cada um. E tem que desenvolver um pouquinho mais, porque às vezes está 90, né? Ou menos, 45. Tem 45. Um pai aí que mal 45. E aí quando a gente fala dessa questão do des, né, que a gente fala do prefixo, o des é um afastamento. Sim. Eu adorei essa fala sua aí. Talvez o livro tenha um segundo título, tô brincando aqui, sim, tá? Gostei. O despaternalizar-se, que é justamente assim, vão tirar da mente aquele pensamento de pai que a gente tinha até então, olhar para essa relação e saber como que nós podemos aprender juntos, né? Sim, sim. Porque também não adianta aprender a ser pai não trazendo os filhos, não trazendo a mãe, não trazendo a sociedade que mudou para a pauta, né? E é importante, é muito louco, porque há pouco eu falava que a gente está muito atrasado. Olha só quanto a gente está atrasado. A gente ainda está se discutindo espaços, trocadores de fralda em banheiros masculinos ou espaços de família em shopping, porque até hoje a gente entende que quem passeia com o filho é a mãe. Uhum. Quem pode trocar uma fralda de um filho é a mãe. Até recentemente, até hoje, em vários lugares no país, ainda temos movimentos de pessoas tentando colocar um espaço de banheiro família. Porque do contrário, se você está com a sua filha, com o seu filho, você precisa ir ao banheiro, você precisa levá-lo num banheiro. E não é... Tudo bem, a questão, não quero nem entrar numa questão polêmica a respeito do banheiro. O problema é que às vezes você entra no banheiro e as pessoas que estão no banheiro, elas não estão preparadas para lidar com uma criança, uma menina, um menino, dentro do banheiro masculino, por exemplo. Né? Não é sobre a minha filha. Uhum. A minha filha não entende, ela não sabe, ela vai entrar, mas ela vai ser olhada diferente, as pessoas vão achar estranho. Eu já entrei em banheiro masculino com a minha filha para trocar fralda e já fui alertado por outro homem dentro do banheiro. Falou, né, não traz ela aqui não e tal. Eu falei, mas e aí? O que a gente faz? Não frequenta aquele espaço porque eu não consigo trocar minha filha? Então essa é uma discussão. Uma outra, olha o quanto é jurássica essa discussão. O pai tem que também prover cuidar da filha assim como a mãe. Então o pai também leva no banheiro, o pai também troca fralda, porque não? O pai também passeia sozinho sem a mãe. Uhum. Se a mãe faz isso, por que o pai não pode fazer? E a outra questão é a licença paternidade, né? Olha que loucura você imaginar que um pai, no início no puerpério, no início né, quando você volta para casa, se for em casa, o parto e tal, a mãe, ela tem dificuldade para tomar banho, né? Ou se foi uma cesárea, ela está numa situação de recuperação pós-cirúrgica, ela tem dificuldade para se locomover. Muitas vezes amamentando, ela não pode pegar peso. Então, olha o universo dessa mãe se não tiver um pai do lado. Uhum. E aí a gente ainda não consegue, no aspecto legal, entender que esse pai precisa se ausentar do trabalho para ficar ali um período, 30 dias que seja. Olha o quanto a gente... E aí, ao contrário, a gente faz o quê? Devolve ele logo pro trabalho porque ele tem que trabalhar, ele é o provedor. E a mãe se vira. E aí, culturalmente, a gente tem outra mãe entrando na jogada, que geralmente é a mãe da mulher. Né? E quem não tem a rede de apoio, né? Porque a rede de apoio é um luxo, gente. Não é todo mundo que tem, né? Não é todo mundo que tem, porque a rede de apoio... Subtende-se que quem esteja ali apoiando tenha tempo disponível. E tá muita gente trabalhando, não é sempre que você tem uma avó por perto. Né? Então a gente precisa trazer essa discussão, como a gente está aqui hoje. Isso é um serviço, isso é uma prestação de serviço. Falar de paternidade é uma prestação de serviço para entender que o pai precisa ocupar o espaço dele 180 graus. Senão, passar até um pouquinho para descansar um pouquinho a esposa, a mulher, a companheira, a mãe, né?
porque do contrário, a gente vai reproduzir isso nos nossos filhos e aí estaremos criando filhos. Acho que a mágica da paternidade, a minha, talvez é até um pouco egoísta dizer isso, mas eu falo muito que eu quero que a minha filha, eu luto para que a minha filha seja uma pessoa melhor do que eu. É a minha oportunidade que eu tenho de aprender e de deixar. Eu tenho muita coisa de legado, né? Porque a gente vai embora, a gente. E tem que pensar mesmo isso. Eu acho que isso dá até um sentido à vida, né? O que a gente está fazendo? O que fica, né, da gente? Quem é pai, quem tem filhos, ainda tem mais sobre isso, né? Porque vou embora e vou deixar algo para alguém que está próximo de mim, para a sociedade, logicamente. Mas o que eu estou deixando? O que eu estou construindo? Eu gosto daquela música Epitáfio, dos Titãs. Sim, maravilhoso. Um dia eu estava caminhando, meu irmão mandou uma mensagem falando assim, vi sua palestra, meu irmão, e você falou sobre epitáfio, né? E aí eu fiquei pensando que eu não queria pensar agora sobre o que eu vou deixar na minha lápide. Eu falei com ele, não é a lápide, é o que você está construindo. Porque não é pensar o que eu vou escrever na lápide ou deixar escrito quando eu morrer. Mas é o que eu estou escrevendo antes de morrer. Sim, é isso, é sobre isso. E o filho, eu acho que, volto a dizer, tá, gente? A gente tem que ter muito cuidado em tudo que diz hoje em dia, mas claro que eu não estou transferindo a minha responsabilidade existencial, ou no caso de a minha compensação, a minha realização para a minha filha. Longe disso, ela nem merece essa responsabilidade toda. Mas eu quero que, enquanto ela estiver sob o meu controle, né, porque o filho é uma criança, ele precisa de você, que você quem diz o que ele precisa, ou como, né? Então, até algum momento, esse controle está comigo. Enquanto esse controle estiver comigo, eu quero investir para que a formação dessa pessoa seja uma pessoa humanizada, né? Seja uma pessoa que tenha consciência dela, do papel dela no mundo, uma pessoa consciente, né? É isso que eu queria. E é uma oportunidade também da gente aprender aquilo que, sei lá, a gente não aprendeu uma vida inteira, filho ensina assim, tudo que você postergou, que você enrolou para não aprender, a vida vai ser mestra para isso. Ensina de forma muito eficiente. Então, enfim, paternidade, maternidade é uma grande bênção. E essa luz que veio assim, devo escrever sobre isso. Lógico que, né, veio após o nascimento da Ana. Mas como que surgiu? Surgiu sentado na mesa de um boteco? Eu escrevo, eu tenho muitos processos para escrever. Eu tenho duas escritas, né? Eu sou jornalista, eu trabalho com escrita. Então eu tenho uma escrita que ela é técnica, infelizmente ela não pode depender de inspiração, né? Porque, enfim, não posso chegar lá para o meu chefe e falar, chefe, hoje eu não estou inspirado, eu não vou escrever. Então eu não consigo fazer isso. Mas em compensação, na outra ponta, eu tenho uma escrita que é uma escrita que vem da inspiração. Então é realmente quando eu tenho, eu falo que a inspiração, alguém já dizia isso, uma grande escritora, não me lembro o nome, dizia isso, é um cavalo que passa, né? Você precisa correr e montar e galopar nisso. Senão ele vai embora. Senão vai embora. Então eu tenho alguns processos de gravar alguns pensamentos que eu tenho ou de escrever no celular, em alguns poucos momentos que a gente tem ali de viagem e tal. Então, o letramento ele surge com alguns insights que eu tenho, que eu começo a gravar. Então, por exemplo, outro dia eu estava numa situação assim, familiar e aí eu vi isso que se precisava levantar para comprar alguma coisa e eu vi o pai sempre falava com a mãe, falava assim, não, deixa que eu vou, porque você vai só um parênteses, você vai no restaurante, ou você dá um celular para a criança para ela ficar quieta na mesa, porque você não está disposto a ficar revezando com a mãe, ou ficar lá no brinquedo, lá tomando conta da criança. Porque você fala assim, eu vim aqui para tomar uma cerveja, eu vim aqui para comer, eu não vim aqui para... Os pais pensam isso, né? Não, gente, você está... A gente não está generalizando. Sim. Muitos pais, você chega lá, você terceiriza. O brinquedo toma conta e se machucar ainda costuma às vezes botar culpa no brinquedo, no restaurante. Enfim, aí eu vi uma situação que eu achei muito legal. Dessa preocupação do pai, assim, poxa, a mãe já está sobrecarregada a semana inteira, o pai está ali, o pai virou para a mãe e falou assim, tá comigo, deixa comigo. E eu falei, não, vou escrever sobre isso, sobre você dar esse tempo para a mãe. Que seja uma horinha que ela tá ali e não quer levantar da mesa para correr atrás de criança. E aquilo ficou, aí eu quero falar sobre isso. Aí veio um pouco falando sobre a responsabilidade do pai no cuidado diário com o filho. Aí a questão da saúde mental dos pais também, né? Porque é difícil você manter equilíbrio quando você tá com a pia de
de louça para lavar, de roupa para lavar, criança chorando, mamadeira suja e o horário chegando para levar para a escola. Trabalho seu acumulado para fazer. Então, é difícil, né? Então, tem que se falar também em você precisa de ter o seu momento. Que horas que é o seu momento? Vamos descobrir. Mas você precisa ter o seu momento. Então, a saúde mental dos pais também é uma questão. Então, foi um dia que eu estava naqueles dias, assim, que eu falei, peraí, eu preciso me manter o equilíbrio, manter equilibrado, senão eu vou perder o controle. Então, vou falar de saúde. Então, vem vindo esses insights a partir de algumas experiências e eu ou gravo ou vou lá e faço uma notinha no celular e aí, algum momento depois, cedo, eu acordo muito cedo, então cedo eu sento no computador e vou trabalhando aquilo. Eu gosto muito de pesquisar a respeito do que eu estou pensando para ver se alguém já disse, né? Porque aí soma o que eu quero dizer, talvez com alguém que tenha uma condição de dizer isso melhor que eu. Então, eu vou lá e pego naquela... Então, o letramento, por exemplo, é um letramento que eu faço questão de deixar uma bibliografia vasta de tudo que eu passei em algum momento, seja livro, artigo científico, o conteúdo que eu visitei, de alguma forma. E isso conecta também com as mães, né? Sim. Porque você falou que estava conversando com a Larissa Carvalho, que é uma querida amiga nossa, e que fala sobre essa questão do filho, né? Que ela tem um filho, que a Larissa é uma jornalista mineira, ela tem um filho que nasceu com uma síndrome rara, mas com a doença rara e foi descoberta só depois que ela tinha feito o teste do pezinho não detectou. E aí ela descobriu mais pra frente que já tinha matado os neurônios da criança, como ela mesma fala. E aí numa conversa com vocês dois, ela falava sobre essa questão, até num certo susto, né? De que a gente não está acostumado a ver o pai assumindo o papel de pai. E nos entenda, por favor, né? Quando a gente fala isso. Por causa dessa questão de delegar realmente. Aí a partir daquela conversa também te deu um clique para poder pensar sobre essa questão, de escrever sobre isso. Ainda hoje você escrevendo tem a questão da percepção seletiva, que você vê muitos casos de pais que já assumem essa função, que ajudam, entre aspas, que isso aqui é uma brincadeira que você está falando, ajudam a mãe, né? Eu estou sendo irônico, mas hoje a gente, nessa pesquisa você já consegue perceber que há famílias que já estão entendendo isso e já estão praticando isso. Eu acho que é meio um modismo, sabe? Assim, eu noto isso, por exemplo, na escola da minha filha. Quero mandar um beijo para a Larissa, ela é uma maravilhosa, é importante. Ela fala muito sobre isso, assim, de o quanto a comunidade é importante. E ela ajuda muitas mães. Outro dia ela estava falando assim que o terapeuta dela fala, Larissa, você não dá conta, porque você tem filho, você tem trabalho, você tem sua casa, porque as pessoas a demandam demais. Então vem gente do Brasil inteiro com questões relacionadas aí à saúde do filho e acabam tendo nela essa referência. Então, desculpa, Larissa, mas sei lá, Deus te colocou aí, não sou eu. Né? Mas parabéns pelo seu trabalho, você é uma querida, maravilhosa. Mas eu acho que tem sim muitos pais se sensibilizando, porque o pai é muito modista, sabe? Assim, porque eu noto isso na própria escola da minha filha, às vezes cria-se um movimento que vai assim, tem até um nome disso, um experimento, eu esqueci o nome agora, mas que você vê alguém fazendo primeiro e aí você fala, peraí, então eu vou lá e faço. Eu vou lá e faço. Alguém está fazendo. Quando você vê, tem um movimento ali cuidando daquilo. Então, um exemplo, às vezes a minha filha está muito cansadinha, tem que pentear o cabelo e tal, e aí ela tá meio de manhã para ir para a escola, tá meio preguiçosa, um dia eu resolvi pentear o cabelo no carro quando chega na porta da escola. E aí eu fui fazer isso. E aí eu passei um dia, aí passa o pai e vê, fala, olha que penteando, como se fosse estranho isso, né? Penteando o cabelo da filha e tal. Aí, você acredita que outro dia eu vi pais penteando o cabelo da filha lá na porta da escola, porque às vezes tá atrasado, você correndo. Então, assim, uma coisa idiota, mas que você vê o outro, o pai tem vergonha de cuidar. Tem vergonha de fazer isso em público. Né? E aí você vê uma coisa idiota que alguém está fazendo, você começa a fazer. E isso vale para vários outros movimentos. Por exemplo, agora recentemente teve um acontecimento em Brasília que a gente viu um número de pais maiores lutando pela ampliação da licença paternidade, por exemplo. Acho que essa é uma questão. E até a busca pelo livro, por temas, o tema paternidade, ele está sendo mais buscado no Google. Então, é um movimento que precisa disso que a gente está fazendo, de corpo, de comunidade, né? A gente precisa promover esse assunto. E aí sim, respondendo a sua pergunta, muito a passos lentos, mas está acontecendo um movimento a favor. Bom, a gente vai ter que acabar por aqui,
porque o assunto ainda demanda muita conversa. Mas, Nélio, queria te agradecer pela participação aqui com a gente hoje e que você pudesse deixar para as pessoas que querem te acompanhar como é que te acha, como é que te encontra? Muito bom. Eu tô lá no Instagram, @Nélio Souto, em todo Instagram, LinkedIn, tudo mais, só buscar por Nélio Souto. Só fazer um convite pessoal conhecer também um projeto paralelo que eu toco, que é a Escola da Paternidade, escoladapaternidade.com.br, que é exatamente isso, uma comunidade de pais para falar de paternidade, porque a gente precisa falar de paternidade. É isso. Pessoal, nos encontramos no próximo episódio do Contra a Capa. Até lá!